Abra sua Bíblia, por favor, em Josué 10. Josué capítulo 10. Não sei se você já teve já encontrou um inimigo e tempos depois você precisou defender esse inimigo. Você já fez isso alguma vez? Eu não me lembro de ter feito, mas com certeza deve ser um acontecimento bem desagradável, né? Você numa hora morre de raiva e daí alguns minutos ou dias ou anos depois você vem a ser quase que obrigado a defender essa mesma pessoa. E aí vem tudo aquilo na cabeça, e daí você se vê numa situação, no mínimo, constrangedora. Vamos ler a partir do verso 1, e a gente vai até o verso 5, por enquanto. Diz assim: Tendo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara a Ai, e havia destruído totalmente e feito a Ai e a seu rei, como fizera a Jericó e a seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era cidade grande como uma das cidades reais. Lembra que eu falei para você sobre cidades-estados, que elas tinham reis. Normalmente eram cidades maiores que tinham reis. As menores eram vassalas dessas cidades. Então, cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Verso 3, pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom, Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me. Firamos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. E então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, e o rei de Jerusalém, e o rei de Hebrom, e o rei de Jarmute, e o rei de Laquis, e o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Vamos pedir a sabedoria do Senhor nesse momento? Vamos orar. Pai eterno, obrigado por o Senhor nos dar esse momento durante nossa semana. E eu gostaria de pedir ao Senhor que abrisse as nossas mentes e corações, fazendo com que nós sejamos humildes para receber a Tua palavra, as Tuas ordens, as Tuas repreensões e até mesmo o Teu consolo. E a gente saiba usar isso, Deus, no nosso dia a dia. Nós suplicamos ao Senhor que tire as distrações e abençoe o nosso momento, hoje de manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom, esse Adoni-Zedeque, o nome dele significava alguma coisa relacionada com fazer justiça. Esse termo era cananeu lá, e ele era conhecido por ser alguém que era líder. Note a cidade que ele era rei, Jerusalém. Parece até brincadeira, né? Outra cidade que estava presente nessa coligação de reis aqui era a cidade de Hebrom. Não sei se você se lembra de Hebrom. Foi a primeira cidade governada por Davi, o rei Davi. Ele, antes de se tornar rei de todo Israel, ele ficou sendo rei só em Hebrom por 7 anos. Eu estou aqui há 6 anos, né? Então, você calcula aí mais ou menos o tempo que ele passou em Hebrom, não foi pouca coisa, tinha bastante história ali. E nesse tempo, esse Adoni-Zedeque, ele sendo poderoso, os outros reis sendo poderosos, a cidade de Gibeão, que fez aliança com Josué, era uma cidade grande e poderosa, não como a nossa Curitiba aqui, né? As cidades naquela época eram bem menores, mas consideradas grandes por causa do movimento, do comércio, de outras coisas. Eles temeram. Inacreditável isso, né? Como um povinho de 3 milhões de pessoas andando no meio do deserto pode botar medo em um grupo de reis valentes, com soldados valentes. Hoje, eu não sei se a gente tem soldados realmente valentes nos nossos exércitos. A gente pega muito piazão, né? Entra no exército, aí ele tem medo de tudo, tudo. E interessante que aqueles que nascem na selva amazônica, em que vê uma cobra de vez em quando, é corriqueiro, né? Aí pega um peixe elétrico no rio, ou coisas desse tipo, e ele entra no exército e ainda tem medo. Mas nessa época,
Homens corajosos, eles não tinham um fuzil que mandava um projétil metálico lá longe, né, a 1.500 metros para acertar alguém. Ele tinha que ir lá. Ele era o projétil. Então você imagine que eles realmente eram homens valentes, muito valentes. Eles viam o inimigo de cara. Imagine o inimigo chegando perto. Eu vou acabar com a tua raça! Então eles têm que engolir seco. Não, sou eu que vai acabar com a tua. E eles tinham que partir para a briga, como a gente diz, no mano a mano, né? Corpo a corpo, que ela é mais difícil ainda. Agora, interessante que quando eles fazem esse tipo de aliança, Deus, ele quase que usa de sarcasmo. Você já usou de sarcasmo várias vezes, né? Contando uma piada de forma séria. A pessoa às vezes vai entender depois. Abra a sua Bíblia, eu vou pedir que uma pessoa abra em Salmo 2 e leia o trecho do verso 1 até o verso 4. Esse trecho vai mostrar como Deus se comporta diante dessas alianças militares ou de poderes no mundo. Quem achar aí primeiro, por favor, leia para nós Salmo capítulo 2, versos de 1 a 4. Então, simplesmente Deus zomba desse tipo de coisa. É como se fosse um grupo de formigas tentando comer a sua casa. Basicamente isso. Nós vamos acabar com a tua casa. Então acaba. No máximo que elas fazem é entrar nas brechas. Mas é impossível elas derrubarem. É como se homens estivessem achando que são mais poderosos do que Deus. Você vai ver, por exemplo, isso na ciência. Existem muitos experimentos de genética, né? Que você vai ver eles misturando genes de determinados animais para produzir uma certa espécie ou uma certa característica numa espécie. Eu me lembro na década passada, de 2000 a 2010, né? Você vai ver, por exemplo, cientistas conseguindo fazer com que uma orelha nasça nas costas de um rato. Depois você vai ver eles pegando células-tronco para tentar reproduzir órgãos. Caso você ainda não saiba, o seu braço não nasce de novo, né? Mas as células-tronco permitiriam isso acontecer, porque elas são células de produzir mesmo células novas. Elas não simplesmente se cruzam, mas elas contêm uma informação que ela, em si mesma, pode fazer nascer um ser humano inteiro. Então, é algo que é muito buscado. E eles usam para isso, muitas vezes, fetos. E eles brincam de Deus na ciência, tentando chegar a coisas que a gente nem imagina, mas já existem. Como, por exemplo, é possível clonar um ser humano com a tecnologia de hoje? Mas é claro que sim. É possível. Se eles clonaram uma ovelha, qual a diferença de clonar um ser humano? É pouca. É só o tipo da célula que você usa. E quem vai fazer a gestação, né? Mas pare para pensar nesse tipo de atitude do ser humano sempre. E Deus, ele tem simplesmente a atitude de zombar. É o que Elias fez no Monte Carmelo. Ele zombou dos profetas de Baal. Agora, quando a gente leu a história do capítulo anterior, Josué vendo aqueles homens chegando, todo maltrapilhos, com pão bolorento, com vinho estragado. A gente veio com a terra longe, porque ouvimos da fama do Senhor, e nós queremos fazer aliança. A gente viu como os ímpios usam de mentira para se aproveitar de qualquer pessoa. E no caso aqui, o próprio Josué e o povo de Deus estavam lidando com gente mentirosa. E eles caíram nessa cilada e assinaram, vamos dizer assim, né? Fizeram aliança. E normalmente numa aliança eles tinham que sentar juntos, comer juntos e tinham que explicar os termos dessa aliança. Olha, com essa aliança você vai ter que me proteger, eu não vou poder matar nenhum de vocês, ninguém vai invadir o limite de ninguém, quando acontecer de tal coisa acontecer, a gente vai se proteger. Isso era basicamente uma aliança. Aí terminava de comer juntos, eles se apertavam as mãos, selavam o compromisso, às vezes trocavam de objetos, né, para garantir, e depois cada um ia para o seu lugar. E foi isso que aconteceu com os gibeonitas. Josué, então,
agora se vê obrigado a protegê-los. Note os versos 6 e 7. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não retires as tuas mãos dos teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos. Ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué a Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, todos os valentes. Interessante que, se ele não tivesse feito essa aliança, os gibeonitas iam ser o próximo alvo. Ele ia lutar contra. Por causa da sua aliança, agora ele se vê preso a isso. Você já deve ter ficado preso a alguma coisa que você já disse, não? Ou que você já disse, ou que já fez, ou um compromisso que você já tinha pago e não quis jogar o dinheiro fora e se viu obrigado a usufruir dele. Mas não era exatamente o que você queria. Olha, se você for no jantar do casamento, confirme a sua presença até tal dia. Aí você confirmou, a pessoa se preparou lá, comprou comida, preparou o buffet, chegou na data, falou, puxa vida, não posso ir. Mas eu já dei a minha palavra, eu tenho que ir. E se você começa a falhar com sua palavra, você vai passar uma mensagem. Que mensagem? As pessoas vão olhar para você e falar, lá vai a pessoa em que não posso contar com ela. Eu não posso contar com essa pessoa. Triste isso. A gente precisa ter esse tipo de atitude de sermos confiáveis. De as pessoas olharem para a gente e falar, essa pessoa aí eu posso contar com ela. Tá? Na época mais difícil, ela me ajudou. E esse tipo de atitude, Josué não podia brincar, porque ele estava liderando um país. Era a fama do Senhor que estava em jogo. Então, imagina ele destruir Jericó, destruir Ai, passa 40 anos andando no deserto, eles se livraram do poder de Faraó, que era um rei potente naquela época, aí chega na frente de Gibeão, fazem uma aliança e na sequência os traem e os matam. Já pensou se ele fizesse isso? Então Josué não podia ter o luxo nesse momento de voltar atrás. Ele reuniu as tropas na pressa. Vamos lutar por eles. Só que é aí que entra outro princípio interessante. Deus, ele converge os acontecimentos. Sabe o que é convergir? É o que a água faz no funil. Quando você vai encher uma garrafa, você põe funil e você derruba a água. E ela começa a circular na lateral da parede do funil e ela vai convergindo até o ponto central. E no final, sai um único feixe. Antes, estava todo mundo na bagunça ali em cima, mas aqui embaixo sai um feixe uniforme de água. Então, Deus ele faz isso com os acontecimentos. Ele deixa uma coisa aleatória acontecer, depois outra acontecer, ele provoca algo aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. E se você olha o cenário, você fala, eu não entendi nada. Deixa eu ver, que nem certo dia eu estava explicando um negócio para alguém, né? Aí, me explica tal coisa assim, assim, assado. Eu comecei a explicar para ela, tal, todos os detalhes. Ela ficou olhando para mim bem assim. Aí eu falei, entendeu? Ela falou, não entendi nada. Aí eu falei, eu acho que vou ter que dar uma resumida na próxima vez, né? Então, assim, quando Deus está fazendo esse tipo de coisa, e a gente está se batendo nos nossos problemas, na nossa realidade, faltando dinheiro, perdeu o emprego, ou está doente, ou tem gente que está provocando o seu mal, ou você está tendo dificuldades de relacionamentos, o que quer que seja, a gente não entende o cenário de Deus, mas Ele está aprontando um cenário que no final Ele vai fazer um ato que vai resolver tudo de uma vez. Lembra que eu já falei sobre isso? Ele faz um ato que Ele dá uma puxada no nó e a teia se fecha. E é exatamente isso que Ele está fazendo aqui. Porque se você observar, essa aliança de Josué com os gibeonitas foi um erro. Foi um erro do líder de Israel. Como isso vai se corrigir agora? Deus está preparando o cenário. Então, uma das coisas que vai acontecer é que Josué aprendeu com seu erro e ele sai andando de noite. Se você observar, por exemplo, o verso 9 diz assim, Josué lhes sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo desde Gilgal. Deixa eu tentar mostrar para você mais ou menos o cenário de Gilgal, para você entender. Acho que não conectei. Só um minutinho.
Bom, esta é a cidade de Gilgal nos dias de hoje. Não dá para entender muito lá em Israel, porque para onde você olha tem montanha, né? Mas basicamente você percebe que ela ainda hoje não é uma cidade grande. Ela é praticamente do tamanho de uma pequena cidade espalhada no nosso mapa do Brasil, uma cidade interior do tamanho. Mas a região em si ela é bem irregular. Agora, o local mesmo em que ela se posicionava, está vendo Jerusalém aqui embaixo? Ó, Gibeão é a próxima cidade em azul ali, entre Ramá e Bet-Horon. E se você olhar aqui na sua esquerda, na direita, perdão, você vai ver Jericó. Subindo um pouquinho o Rio Jordão, você vai ver uma área aberta. Essa região era Gilgal, e os israelitas estavam ali. E agora eles vão sair desse ponto, acima de Jericó, subir as montanhas até Gibeão. Então não era um trajeto simples. Os soldados iam ter que subir. E para cima nenhum santo ajuda, né? Eles já estavam cansados da batalha. Eles já tinham lutado no episódio anterior contra a cidade de Ai. Deu um trabalhão. Eles corriam atrás dos inimigos. E não só corriam, mas não é aquele tipo de coisa que você enxota um cachorro. Você faz, aí o cachorro sai correndo, né? Não, eles tinham que ir até o final, pegar um por um, eliminar um por um, para que não sobrasse ninguém. Então isso cansava demais. Agora eles são pegos de surpresa para ir com pressa para outra cidade, subindo. De onde eles iriam tirar forças? Sabe, esse texto vai ensinar coisas muito fortes para a gente. A primeira delas é que Deus ele vai criar sucesso na batalha quando seus servos creem nas suas promessas. A gente tem tantos anos de igreja e a gente ainda falha em confiar em Deus. Já percebeu nisso? Já percebeu o quanto a gente depende muitas vezes do nosso próprio braço e esquece de depender de Deus? Já pensou quanto estresse, quanta ansiedade, quanto sono perdido a gente passa no travesseiro, pensando no dia de amanhã, sendo que ele está fora do seu controle, e no final Deus, sem você ter se esforçado nada, Ele resolve para você. Agora, eles estão numa situação como essa, e Josué não tem outra opção senão crer na promessa de Deus. Que promessa? A promessa que ele fez lá em Josué 1, 5 até 9, capítulo 1, versos 5 a 9. Que diz, não te mandei eu? Sê forte, seja corajoso, não temas, não te espantes, eu sou contigo. É como se você tivesse um irmão mais velho, enorme, todo fortão assim, ó. E tu chegasse no jardim da infância e falou, mexe comigo aí. Aí os menininhos, ninguém vai se arriscar, né? Ou então chega com essas turminhas a piazada que passa junta, né? Na rua, fazendo baderna. Enquanto eles estão juntos, eles se sentem o Schwarzenegger. Aí se um corre, se dois correrem, se ficar só a metade, ninguém fica junto mais. Corre, mas sai correndo, pronto. Acabou o bando, acabou os fortes. Mas não, quando você confia na promessa de Deus, você vai ver que fé é fundamental. Vou pedir que alguém, por gentileza, leia Romanos 14, verso 23. O livro de Romanos, ele explica o efeito da não fé. Quem achar primeiro, faça a gentileza de ler. Simplesmente alguém que está tentando obedecer a Jesus Cristo e ele fica em dúvida se ele obedece à lei de Moisés, por influência dos judeus, ou se ele vive pelo Evangelho. E daí ele come aquilo ali, mas ele está com dúvida ainda se está certo, se não está. E o texto está dizendo, se isso que você está fazendo não provém de fé, não provém de você confiar na promessa de Deus, de que você não precisa mais cumprir a lei, estou falando do contexto de Romanos, você está pecando. Se você faz qualquer coisa na igreja, que você não faz isso por fé no Senhor, você está correndo risco sério de pecar. Então, pare para pensar nas suas atitudes quando você está tentando vencer a sua batalha. E um dos ingredientes vai sempre ser a fé. Você está querendo vencer, por exemplo, filhos, fazer com que seus filhos andem na verdade. Olha, isso é um dos maiores trabalhos que Deus deu para o ser humano. Um dos maiores. E se você não confia que Deus vai fazer isso com você ou por você, você já perdeu a guerra.
tem que existir esse ingrediente. Note, por exemplo, o capítulo 6 de Josué, está aí do ladinho, só volte uma página. Olha o verso 2, o que diz. Então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. É como se Deus tivesse dado uma escritura para você de um terreno. Ele diz, olha, o terreno já é seu, está com a escritura, você não precisa correr atrás de nada, mas vai lá carpir. E aí, você iria? Ah, não, eu só quero o terreno carpido. Não, mas se fosse carpido, né? Está no nível da rua? Não está, precisa fazer um aterro. Ah, não, só queria se fosse um pouquinho mais altinho. É assim que funciona? Claro que não. Você está recebendo um benefício gigantesco. Você vai ficar observando esse ou aquele detalhe? Se te derem um cavalo, né? Não tem esse ditado? Cavalo dado não se olha. Sabe por quê? Dente é a identidade do cavalo. Se tu quer ver lá a foto dele, abre o beiço dele, né? Aqueles dentão assim, ó. Você consegue deduzir a idade, o que ele come, se ele está saudável. Você vê tudo pelos dentes do cavalo. Então, se você ganhou, não fica criando caso. Mas existe um segundo ingrediente. O segundo ingrediente a gente viu na batalha com Jericó. E esse ingrediente é uma boa estratégia. Ele não só confiou na promessa de Deus, mas agora ele está usando de estratégia de novo. Verso 9, que eu acabei de ler, diz que ele veio subindo toda a manhã, não foi isso? Não, toda noite. Por que toda noite? Primeiro, para ganhar tempo. Mas existe um segundo fator, que é o fator surpresa. Até hoje, esse elemento é usado pelos militares. O elemento surpresa. Quando você pega alguém de surpresa, a pessoa está desprevenida. A única reação que ela tem é se defender, não atacar. Pode observar. Você chega na rua, aí se um dia um cara te parar por trás e falar, passa o celular. Você vai falar, então, em posição. É isso que você vai dizer para ele? Aí o cara, em posição, pá, passa o celular, né? Não, você simplesmente, pega aí, mano, pega aí. Passa a carteira também. Aí você vai falar, olha, só me dá meu cartão, por favor, que eu vou precisar dele daqui a pouco. Não existe isso. Se você pega de surpresa, você é surpreendido e a sua atitude é defesa e não ataque. Então, você já está em desvantagem. E existe ainda um terceiro elemento, que é usado pela Polícia Federal, que é o elemento letargia. Sabe o que é isso? Você já foi ao banheiro às 4 da manhã? Como é que você acorda para ir para o banheiro? Vamos ao banheiro! Chega lá no banheiro, né? Faz o serviço sujo, puxa a descarga, vamos dormir de novo! É assim? Então tu vai assim, ó. Abriu a porta lá, você nem olhou, resolveu a parada, já sabe onde é que está a descarga, nem precisa abrir o olho. Então, é uma coisa que é automática, mas você está letárgico, você está todo... Quer dizer, o horário em que eles iam pegar o povo, essa coligação de reis, era um horário estratégico. Todo mundo ia estar lá no mais alto sono, todo mundo mole. Eu me lembro quando a gente chegou, né? Dia 2 de dezembro, minha esposa e eu dormindo lá de boa e tal. Aí, bem cedo da manhã, acho que eram umas 6 horas da manhã. Ela acorda. Ai, amor, alguma coisa me picou. O que foi? Ai, tá doendo. E daqui a pouco o troço começou a inchar, assim, ela ficou vermelha e coçando tudo. Eu tô tendo um ataque anafilático. Aí eu bem assim, acabei de acordar. Me leva no hospital. Aí foi aquela loucura. Peguei a Isabela, estava dormindo, né? Encaixei tudo de qualquer jeito lá. Nem fiz o cabelo naquele dia. Larguei a chapinha de lado lá e fui embora. Você, quando está nesse ponto da manhã, você está bem devagarzinho. Por isso que a Polícia Federal chega na porta às 6 horas da manhã. Além de ganhar o dia, né, de trabalho, eles pegam o cara cansadão. O senhor está preso. E aí, ele chega de manhã e surpreende essa gente. Deus já tinha dado a garantia da vitória. Ele creu. Agora ele traçou a estratégia. Chegou de madrugada. Será que a guerra está ganha? Não. Ainda tem um fator. E esse é o mais poderoso de todos os fatores. O milho. Josué comeu milho. Comeu não, brincadeira. Mas ele se prostrou e ele rogou a Deus. E esse ingrediente, ou esse fator, é o clamor em oração. Se você vai lutar suas guerras, você tratou a estratégia, você crê na promessa de Deus, mas você não ora, não espere que você vai vencer.
Orar é fundamental. Está no fundamento da casa. Tira o fundamento para você ver o que acontece. Cai a casa. Note o que diz aqui, por exemplo, no verso 10. O Senhor conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon. Até dá para ver ali, o Bet-Horon. Foi perseguindo naquela direção. Fez o Senhor cair do céu sobre... eu adiantei. E os derrotou até Azeca e Maquedá, onde ficava um segundo acampamento. Sucedeu que eles, fugindo deles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, então eles passaram o cume dessa cordilheira e já estavam descendo em direção ao mar Mediterrâneo. Fez o Senhor cair do céu sobre ele grandes pedras. Aqui a maior chance de ser é granizo, certo? A maior pedra de granizo que eu vi aqui em Curitiba foi desse tamanho, um pouquinho maior que uma bola de ping-pong. Eu nunca tinha visto nem granizo, quanto mais daquele tamanho. E eu, um dia estudando, estava morando lá na casa do pastor João Lee. Daqui a pouco eu ouço aquela chuva, né? Falei, nossa, vai lavar o mundo agora. Chuva e vento e não sei o quê, daqui a pouco... Ô, louco, que água é essa? E o barulho aumentando, e pac, pac, pac. Falei, nossa, já estão jogando pedra aqui? O que está acontecendo? E daqui a pouco eu comecei a ver as pedras enormes caindo. Eu não criei naquilo. Nunca tinha visto. Depois eu vi no jornal os buracos nas telhas. Agora imagine pedras gigantescas caindo na cabeça de homens no campo de batalha. Para matar um homem tem que ser uma pedra maior. E você vai ver acertando todos eles. Por que essas pedras não acertaram os israelitas? Era uma pedra teleguiada, né? Caía em cima do cara lá. Deus luta pelo seu povo quando nós oramos. Josué simplesmente pediu, o Senhor me ajuda e eu vou atrás deles. Deus deu a escritura, deu o terreno cheio de capim e ele foi lá, carpir tudo. Entrou para dentro com a foice e Deus, para dar uma mãozinha, falou, me dá o facão e toma essa roçadeira aqui. Deu mais força, mais ferramentas. E aqui tem um princípio. Se você quer servir a Deus, mas você não quer se esforçar, Deus não vai te ajudar. Mas eu sou servo de Deus. Sendo servo de Deus, se você quer servir Deus, você crê nele, você tem estratégia, mas você não quer trabalhar para Ele, não espere que Ele vai te ajudar. Aquele ditado muito forte ainda funciona. Deus ajuda a quem cedo, pai da Chiquinha. É verdade isso. Se você se esforça, Deus vai te dar uma mãozinha. E essa mãozinha aqui, poxa vida, né? Pedras. Olha o que diz agora o verso 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas, Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ai-Jalon. Então, ali onde está Gibeão, eles estavam vendo o sol chegando ao meio-dia, e quando chegou, Josué calculou, falou, não, nós temos uns caras para pegar aí e não vai dar tempo. Ô, Senhor, o senhor dá uma mãozinha para nós aí? O senhor dá para voltar o sol um pouquinho? Puxa vida, se eu tivesse isso na hora de fazer as provas da faculdade, né? Ô, Senhor, você podia aumentar o dia aí umas 24 horas, que eu conseguia estudar e tal, e daí dava para fazer a prova, né? Quem dera. Mas naquela época eu não tinha aplicado esse tipo de estratégia, mas eu já apliquei na época da faculdade e funcionou. Um trabalho que o professor passou e todo mundo pegou um trabalho do ano anterior, saíram copiando, aí todo mundo trouxe a mesma coisa e eu falei, vai ser cola, né? Então eu vou tentar fazer o meu aqui todo errado mesmo. E fui fazendo. E eu ainda no outro dia tirei 9, ou foi 8,5, e a turma inteira pegou 3, 0, rasgou o trabalho na cara deles. Muita gente reprovou na matéria, mas Deus honrou o meu esforço. Então isso é possível ainda. E quando Josué para orar, Deus luta por ele. Eu vou pedir que alguém leia Salmo 74, verso 16. 74, verso 16. Existe um grupo de teólogos que tentam mostrar que
os milagres da Bíblia, na verdade, são acontecimentos científicos. São coisas provadas pela ciência. Então, se alguma narrativa da Bíblia não é provável pela ciência, ela não é digna de confiança. Ou seja, se dá mais autoridade para a ciência do que para a crença. E, na verdade, o próprio texto de Romanos falou, tudo que não provém de fé é pecado. Se você quer confiar em Deus só pelo racional, só pelo que você acha que é plausível, você já perdeu essa guerra também. Você precisa crer nele. E esse tipo de coisa não foi um acontecimento científico, foi um milagre. Milagres não têm explicação científica. E isso torna a fé mais fraca? De modo nenhum. A ciência não é dona da verdade. Ela não diz para você os limites do conhecimento verdadeiro. Ela nem sabe o conhecimento verdadeiro. Eles tentam descobrir. Agora, os limites mesmo, quem conhece é o Senhor. E Ele só vai permitir aos seus santos esse tipo de coisa. Aos seus servos, aqueles que o temem. Então, se você tem dificuldades para você vencer uma batalha, você precisa orar. Você precisa crer na promessa de Deus. Você precisa ser estratégico. A gente já viu essa lição, não já? Na Batalha de Jericó foi a mesma coisa. Só que agora você está vendo isso acontecer de outra forma e mais forte. Então, o mínimo que a gente pode aprender é exatamente que Deus, Ele vai à frente de nós. Se esforça. Seja sensato no que você faz. Dependa dEle. E o resultado disso, desse projeto de Josué, foi que ele fez aliança com um povo, foi Gibeão, povo de Gibeão, mas ele venceu nessa mesma batalha 12 reis, porque primeiro foram 5 e depois foram mais 7, de uma vez só. Então note como um erro de um servo de Deus foi convertido por Deus em muitos acertos de uma vez só. Entendeu aqui a lógica? Se você tiver essa dependência de Deus, você vai cometer um erro, se arrepender, pedir perdão, e Deus vai te dar 7 acertos, muito mais do que você queria. Amém? Que Deus te abençoe na sua empreitada. Vamos orar. Deus eterno, graças te damos pela palavra do Senhor, por sua autoridade, graças te damos por essa história. E pedimos ao Senhor a bênção de podermos experimentá-la no nosso dia a dia, nos dá força contra o pecado, contra os assédios do mundo e do diabo. E pedimos que o Senhor nos construa um caráter semelhante ao de Jesus Cristo, nos fazendo servi-lo com todo amor, com ânimo, nos esforçando pela sua obra, confiando no Senhor. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém.